O aprimoramento da sua época, Adri, era parecido com o que a gente conheceu? Assim, por exemplo, quando eu entrei lá, que a gente passava em todas as UTIs, que separava os grupos, que tinha aula teórica também. Na época, não tinha nem fisioterapia nas UTIs do Central. O que tinha era a UTI respiratória, que era a UTI do Dr. Carlos. Como ele era um dos coordenadores, a gente fazia grande parte do nosso estágio lá, né? Então, e nessa época a gente passava também na UTI neonatal. Então, eu fiquei 8 meses na UTI do Dr. Carlos e 4 meses na UTI neonatal. Então, esse foi o nosso estágio. Era no ICR? Não. É lá no IC mesmo. O B10, que é o UTI neonatal, ele fica no 10º andar lá, que é junto com a maternidade, né? Então, as gestantes tinham o nenê lá no centro cirúrgico e o bebê já ficava no B10. Então, era lá que a gente passava. E, enfim, desses 8 meses que eu passei na UTI respiratória, a gente não ficava o dia todo. A princípio, a gente eram divididos em 3 grupos. Ficava um grupo de manhã, um grupo à tarde e um grupo aquele noitinha, finalzinho de tarde. Então, a gente ficava num desses horários. Só que a gente passava lá praticamente o dia inteiro, né? Porque chegava de manhã e não ia embora. A gente queria ficar lá dentro. Então, praticamente morava lá dentro daquele hospital. Foi ter fisioterapia nas UTIs para os nossos aprimorandos passarem em todas as unidades muito depois. Então, acho que eu fui uma das primeiras fisioterapeutas a ser contratadas pelo IC. E isso foi em 97, 3 anos depois. A Carol contou, você é uma das 12, né? Um dos 12 contratados, num período que a professora Clarice estava de licença, e a Carol assumiu naquele período. A Carol assumiu. Né? Naquela época ela mandava em você, hein? A confusão aqui, ó. Vamos causar intriga. Vamos causar intriga aqui. Ela tentava. E ela falou que teve um processo seletivo que contrataram 12. Sim. Mas você trabalhava com ela também no Dante. Aí, ó, as histórias. A gente estudou. Tem a história. A gente estudou. A gente veio preparado para hoje. Depois que eu terminei o aprimoramento, eu fiquei ainda lá no hospital, mas no ambulatório da físio. Então, a gente tinha os atendimentos da fisiorrespiratória e eu ficava supervisionando graduação lá. E, nesse meio tempo, eu fui para o Dante para trabalhar no Dante no pós-operatório de lá. E a Carol trabalhava lá também. Carol foi uma das pessoas que me levou para lá, né? Então, ela já trabalhava lá e eu acabei indo para lá um pouco depois também. E ela fazia tarde lá no Dante e eu ficava à noite. E na época que eu era aprimoranda, a gente não tinha supervisão tempo integral, né? A gente tinha a Carol como supervisora de manhã e o resto do tempo a gente ficava sozinho, praticamente, nas unidades, lá na UTI respiratória. E mesmo lá no B10... Não, só o Carlos. Só ele. Só o Carlos, só. Não tinha ninguém para te ensinar lá, pô. Não, imagina. E ele realmente foi uma das pessoas que ensinou muito. Porque, além da visita que a gente assistia de manhã todo dia, ele passava visita todos os dias de manhã, ele ainda uma vez por semana sentava com a gente, discutia fisiologia. Então, era uma época que a gente tinha muita atividade com ele, né? E acho que eu posso considerar que ele foi uma das pessoas que mais me ensinou terapia intensiva, com certeza, na minha carreira. A Carol está no chat falando que ela que manquia... Eu falei isso. Porra, você aprender a base, a fundamentação com o Carlos Roberto Ribeiro Carvalho. Vamos falar o nome completo. Porra, isso! O nome é pequeno perto do tamanho dele na relevância. Não é à toa que virou o profissional que virou, né? O cara, eu sou muito fã dele.
E a gente tá tentando. Eu vou bater lá na porta. Carlos, senta na mesa com a gente aqui. Opa! Porque, nossa, eu sou muito fã, muito fã do Carlos. Falamos dele na gravação mais cedo, né? Acabamos de falar agora, tarde que a gente tava gravando, tava contando que eu tenho asma e quem me tratou foi o Dr. Carlos. Eu aproveitei que eu tava passando rodízio lá na Pneumo, bati na porta dele um dia que tava tranquilo lá. E ele ficava muito tempo lá dentro, né? E nessa época, como ele era o chefe da UTI, ele ainda não era titular, tal, ele realmente ficava o dia todo lá quase, né? Sim, sim. Ficava lá, você ia lá à noite, às vezes ele ainda tava lá. Aí ele me levou lá no ambulatório, fez espiro, me deu os remédios. Já falei que você não tem asma. Falei que você não tem cílio na via aérea, é diferente. Eis a questão, né? Eis a questão, vai saber. Você sabe um negócio, assim, ó, você sabe que quando eu tô conversando... Só retificar uma informação, a Adriana falou que foram 18, não 12. 18 fisioterapeutas. Eu não lembro. Realmente, minha memória não é mais a mesma. 12, 18 dá na mesma. Tudo igual. Pro tamanho do HC.